CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos ouvintes e que Jesus abençoe nossa tarde de estudo. Vamos aos nossos pequenos recados antes do início da palestra e dos passes. O CEAP, como qualquer centro espírita, funciona para estudos e para os trabalhos assistenciais. Então, nós sempre fazemos algumas solicitações que são pertinentes. A primeira é para voluntários. Todo centro espírita é um corpo. E esse corpo precisa de sangue. E o sangue são os voluntários, não é? Então, todos nós que temos tempo ou queiramos doar o nosso tempo, venham ao CEAP. Não se faz necessário passar 24 horas. Pode passar 1 hora, meia hora, 40 minutos. Ah, Luiz, mas o que precisa para ser voluntário do CEAP? Conversar com o Newton e com a Adilane e se propor. Apenas isso. Não precisa ter nenhuma formação técnica, não precisa ter nenhum tipo de credo, não precisa ser espírita, apenas querer ajudar. E quem é feita a ajuda? A ajuda é feita para as pessoas que são assistidas e para o próprio voluntário, porque ele vai estar trabalhando, vai estar estudando e vai desenvolver também tudo o que ele tem de bom junto ao trabalho assistencial. O segundo recado que eu sempre dou é: o CEAP faz estudos da doutrina espírita, das obras básicas da codificação, que é o Pentateuco, de domingo a domingo, né? Além das obras de referência, André Luiz, Emmanuel, Ivone Pereira. Então, todos que quiserem estudar, venham. O CEAP fica de portas abertas de domingo a domingo. O primeiro estudo inicia-se às 8 horas da manhã e o último às 19 horas, ao longo desse período inteiro. Como, por exemplo, amanhã domingo. Amanhã domingo, o primeiro estudo será de 9 às 10 da manhã. E teremos o Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa Gracildes. De 10 às 11, o Newton fará o estudo de Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral. Okay? Então venham. Aqueles que não puderem vir, que estão aqui, ou que estão em casa assistindo via internet, eu sempre solicito também. Compartilhem. Ao assistirem os estudos, compartilhem na sua rede social. Por quê? Nós estamos compartilhando o Evangelho do Cristo. Nós não estamos compartilhando o CEAP. Nós estamos compartilhando as palavras do bem, as palavras de amor, né? E o próprio Emmanuel cita isso. Não sei se Emmanuel ou algum outro espírito desse de escola, né? O maior bem que podemos fazer à doutrina é divulgá-la. Então, por favor, divulguem. Hoje nós iremos iniciar os estudos com o nosso palestrante, o nosso Raimundo. No momento dos passes, o Marco irá desenvolver durante esse período. O Raimundo terá 50 minutos para desenvolver os seus pensamentos e o Marco, especificamente ali na leitura do Evangelho, no capítulo que foi requisitado. Ok? Eu lerei agora um trecho do Evangelho. Após o trecho, farei a prece. Após a prece, lerei uma pergunta do Livro dos Espíritos e passarei para o Raimundo. O Evangelho, a capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E essa passagem, uma passagem de Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15. E Lucas começa assim: Disse também aquele que o convidara:
Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os extropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. São Lucas. Meus irmãos, fechemos os olhos, pensemos em Jesus. Querido amigo Jesus, novamente nos encontramos em torno do seu Evangelho para estudarmos a doutrina do amor, a doutrina dos Espíritos. Reunidos, Senhor, aqui no SEAP, a nossa casa de amor. Pedimos, Senhor Jesus, o teu auxílio para que as prédicas que sejam feitas, as palavras que sejam ouvidas pelo nosso irmão Raimundo, sejam entendidas por nós. Pedimos também, Senhor, que a assistência dos bons amigos espirituais esteja ao nosso alcance. Pedimos também ao diretor espiritual de nossa casa, ao Altivo Panfiro, que nos dê o entendimento necessário. Pedimos a Allan Kardec, a Leon Denis, a tantos outros espíritos de escola que estejam presentes nesse momento, nos intuindo e nos inspirando ao entendimento das palavras que serão aqui ditas. Assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome do teu amor e, acima de tudo, em nome de Deus, daremos início aos trabalhos de estudos e passes dessa tarde de sábado aqui no SEAP. Que assim seja, Senhor. O Livro dos Espíritos, em que o nosso Raimundo vai desenvolver o seu estudo, é da questão 806 a 816, e ele também irá falar dos 162 anos do Livro dos Médiuns, que foi ditado em 1861. É o capítulo 9, que fala da lei de igualdade. A pergunta 806 fala o seguinte: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Resposta: não, ela é a obra do homem e não de Deus. Raimundo, que Jesus te ampare e te inspire. Muito obrigado. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. É sempre uma grande honra podermos falar do Evangelho de Jesus, particularmente com essa vertente nova, né? Depois do seu Consolador, com o seu Evangelho da forma Rede Viva. Mas também sabemos que é uma grande responsabilidade, pois que o Senhor, para implantar o seu Evangelho no planeta Terra, quando ele entendeu por bem vir à Terra, né, ele mandou vários dos seus missionários, né, os maias, indicando apenas dois, né, o primeiro dele foi Krishna, há 5.000 e tantos anos, o segundo Moisés, 3.000 e tanto. Aí, num dado momento, né, ele percebeu que ele já tinha condições, mas naturalmente ele também se cercou naquele ambiente ali de um grupo grande de almas que estavam muito à frente de nós naquele tempo e ainda hoje. Aquelas almas que assumiram a implantação do Evangelho de Jesus no primeiro século, tinha um estofo moral um pouquinho à frente do nosso. É fácil a gente perceber, né? Qual de nós aqui está na condição de ir cantando para encarar um leão, orando para encarar uma espada, sorrindo para ser crucificado ou queimado vivo? Eu, pelo menos, não tenho essa coragem ainda não. Então, ainda nos falta alguma coisa para chegar lá, né?
para que a gente fuja do religiosismo, né? Não que seja ruim, é que nós não precisamos mais do religioso. A religião nos basta, mas nem a religião hoje para nós é o suficiente. Nós precisamos do entendimento. Como a nossa religião é a religião do entendimento, a coisa fica extremamente fácil, né? Só contando um casinho do Divaldo Pereira Franco, né? O médio baiano, muito conhecido. Eu já ouvi essa história dele mais uma vez. Eu já ouvi aqui nessa casa de show aqui na Avenida das Américas, né? Ele fazendo uma palestra ali para o Centro Espírita. E o Divaldo disse que um dia estava muito triste, usando aquela linguagem baiana dele, estava meio macambuzo. Aí Joana chega para ele e fala assim, ele disse que nunca tinha visto Joana dar uma gargalhada. No máximo que ela fazia é sorrir, porque normalmente é uma característica dos espíritos elevados. Aí ele está triste, aí Joana chega, meu filho, o que está acontecendo? Ele, Joana, eu queria tanto dar a minha vida por Jesus. Ela, quá. Por que você está... Estou rindo porque você ainda não tem condições, Divaldo. Vai fazer a sua palestrinha. Então você imagina, se o Divaldo está nesse nível, onde é que eu estou? Então, gente, é uma coisa que a gente precisa considerar exatamente para isso, para que passamos a nos vermos como espíritos imortais, e que estamos numa escala ascendente até chegar a anjo, e que no momento estamos aí a mais ou menos 50%. Segundo Emmanuel, nós estamos mais próximos da origem do que da meta, que a gente deve estar a 49, se muito 49,9. Então, nós estamos bem antes ainda do ponto, né, em que o espírito já pode ser considerado feliz. Nós estamos nesse momento, né, que o planeta Terra passa. É claro que momento de planeta são décadas e séculos. Nesse momento nós estamos fazendo o Enem para passar para planeta de regeneração. Planeta esse, que nós sabemos, ainda não é um planeta feliz. Ainda teremos, além das provas, ainda teremos algumas expiações ainda. Tem umas continhas que vão sobrar para lá. Mas ele tem uma importância... Ele tem uma importância muito grande na nossa existência. Por quê? Nós estamos com o Livro dos Espíritos na mão. Na questão 10 do Livro dos Espíritos, o codificador pergunta: podemos entender a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Falta-lhes para isso um sentido. Choca um pouquinho, né? Aí a 11 vem nos consolar. O codificador pergunta: um dia poderemos? Sim. Quando vocês não tiverem mais a matéria embotando o vosso espírito, vocês não só entenderão como verão a Deus. Aí virou meu sonho de consumo, porque ser anjo, eu sei que é você, mas está muito longe. Mas como nós já estamos trabalhando para sermos homens de bem, né, espíritos que ocupam a posição de homens de bem, a gente já sente, né, esse bafejo, né, da decência, da dignidade, da compaixão, do afeto e daqui a pouco do verdadeiro amor, que é o desiderato de todos nós, né? E que também, com as luzes do Consolador, nós sabemos que essa é uma tarefa nossa, né? O Espírito de Verdade deixou lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Deus quer que modeleis a vossa maleável argila para que torneis artífice do vosso destino. É tão consolador, né? Eu tirar, ou então continuar aceitando que alguém tenha a procuração para me mandar para ali ou para aqui, não. É só a minha consciência que me julga, que me classifica, que me leva a ocupar uma das muitas moradas que tem na casa do Pai, exclusivamente a minha consciência. Tá? Então, meus amigos, diante disso, nós podemos com mais facilidade perceber o nosso tema, que, como o nosso companheiro falou ali, está na parte 3, né, do Livro dos Espíritos, da Lei de Igualdade. E a primeira questão que nos é apresentada, nos foi apresentada as questões de 808 a 816. A primeira está dentro do subtítulo Desigualdade das Riquezas, né? Então, aí quando você coloca desigualdade das riquezas, pode estender para todas as outras desigualdades. Porque somos tão desiguais. Nesse país, né? País que é simplesmente maravilhoso e que tem gente que não consegue ver isso, né? O país é muito maravilhoso, nosso país. Só para você ter uma ideia, nós estamos longe de estar na condição, vamos dizer, social, econômica e intelectual da Europa. Claro, eles são mais antigos do que a gente, já viveram N épocas e têm uma condição bastante boa. Se você for para o outro lado lá, né, o Oriente, os caras têm uma cultura muito antiga, têm uma têmpera muito diferente da nossa. Mas, por outro lado, eles ainda não conseguem cultuar Jesus como aqui, nesse país.
Tanto que o Espiritismo, que a gente pode, com certeza, sem dúvida, a gente pode chamar como upgrade no entendimento do Evangelho de Jesus, ele floresceu e floresce imensamente aqui. Um pouquinho na Europa, quase nada no Oriente, tá? Em função disso. E aí tem naqueles livros de preparo que Emmanuel tem, um deles, né? Se eu não me engano é o Viana de Carvalho, tem uma crônica lá, né? Tem um daqueles textos de preparo que ele diz o seguinte: o nosso paladar já provou a cepip de todos os continentes. A nossa pele já sentiu o sol em todas as latitudes, em todas as longitudes, em todas as latitudes. Nossa região genética já gerou filho em todos os continentes. Então imagine quem somos nós. Nós brasileiros somos o mínimo múltiplo comum do mundo. Tá? Se você estiver na posição que eu estou aqui, se você olhar, você não vê nenhum rosto parecido. Mesmo que tenha pai, mãe, irmão, não tem nenhum rosto parecido. Tudo diferente. Se eu estivesse no Japão, como é que seria? Na Groenlândia, na Suíça, na Suécia, pouquíssima diferença. Nós somos, essa diversidade é exatamente que nós estamos vindo de todos os continentes. Já amadurecemos o suficiente. Por isso que nós estamos no Centro Espírita. Nós temos caminhado, né? E nesses diversos degraus que continuamos subindo para ascender o ponto final, que é a angelitude, nós já chegamos num determinado degrau que temos essa capacitação de ter o afeto, a comiseração, tá? Por isso é que nós não temos dificuldade de ajudar o centro, de ajudar os outros, etc. Porque nós já caminhamos nesse sentido, tá? Não que outros não tenham, mas lembra o versículo que ele falou ali? Nós estamos caminhando para o que dê a mão direita, mas que a mão esquerda nem saiba. Nós não precisamos exteriorizar o que fazemos. Ah, mas eu estudei não sei quantos livros, eu dei não sei quantas bolsas. Eu não precisava nada disso. Fiz não sei quanto atendimento vai ter. Quantos médicos, vou fazer um médio da minha idade. Eu sou um jovenzinho de 70. Tivesse começado a trabalhar com 40, quantos espíritos você teria atendido? Você conta isso? Não. E nem precisa. Porque a nossa consciência registra cada vírgula do poema Vida. Tá? E isso é exatamente isso que vai nos dar a condição de quando desencarnarmos, usar as asas para ascender a colônia, ou então ficar arrastando por aqui. Tá? Então, é muito consolador termos a consciência e a certeza disso, de que Deus, nosso Pai, não desampara nunca, e que Ele sempre renova as nossas oportunidades. E aí, diante das nossas desigualdades, dando um passo a mais no Consolador, nós chegamos na reencarnação, por exemplo. A reencarnação ela é de tal maneira importante. Observem que todos os temas que são bastante relevantes no Livro dos Espíritos, o codificador coloca uma questão longa lá no final, já viram? Qual é a mais longa? Estão lembrados? Isso é questão de prova, vale 2,5 na prova final. A mais longa é o capítulo 4 dessa terceira parte, né? Nós temos, antes dele, nós temos o capítulo 5. Capítulo 4, nós temos várias questões sobre a reencarnação. O capítulo 5 é a 222. Tem várias páginas dessa questão. Por quê? Porque trata da reencarnação. Porque, mas eu tenho que me convencer da reencarnação? Não, você não tem. Deus é atemporal, Ele não dá um tempo. Você tem que acreditar. Não. Eu vou ter que chegar lá. Tá? Porque se eu não chegar, eu não me percebo como espírito e não consigo aceitar a desigualdade. Como pode? Um nasce lindo, o outro nem tanto. Um nasce rico, o outro pobre. Um consegue fazer não sei quantos pós-graduações, doutorado, e eu estou com o meu 4º ano primário. Entendeu? Então, o que são essas desigualdades? Considerando que não foi opção do indivíduo, por causa do livre-arbítrio. Às vezes são condições mesmo que não permitem. Quando essas condições não permitem, é o quê? Contrato reencarnatório. Das muitas obras que tem, obras subsidiárias, o André Luiz tem uma com o título de Ação e Reação. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, que são todos. Cara, a quantidade de casos de reencarnação que tem ali dentro, mas é tão claro. Leia o livro que você vai ver se você não vai achar a tua família lá. Tá? Tem muitos casos, são muitos casos. Aí você vai ver, cara, que sem a reencarnação eu não consigo entender. Né? Poxa, por que tem essas desigualdades todas? E aí eu vou perceber que o método didático que Deus, nosso Pai, adota para nos educar,
para nos levar de espírito simples e ignorante, contempla exatamente essa diversidade. Eu tenho que saber tudo. Então eu tenho que nascer em todos os continentes. Estou falando do planeta Terra, porque nós não fizemos as nossas primeiras reencarnações, não necessariamente, tá? Pode ter exceção. No planeta Terra, nós já reencarnamos em outro planeta, podemos vir a reencarnar em outro, podemos ir com esse aqui até chegar a planeta celeste, podemos. Mas nós também podemos nos adiantar e ir para outros planetas. Também podemos não acompanhar e ser degradado para planetas inferiores. Então, até aqui, nós já adquirimos muitas qualidades, mas ainda estamos agarrados nos 5 sentidos. Esses 5 sentidos são todos ligados ao corpo material. E sem sublimar os 5 sentidos, nós não acessamos o planeta que seria, por exemplo, meu sonho de consumo, planeta todos, onde o corpo é fluídico, tá? Lá é onde estão os nossos anjos da guarda, onde estão todos os espíritos que nós conhecemos de altíssima envergadura, que o único anjo que nós conhecemos é Jesus. Todos estão lá, Vicente de Paulo, etc., Francisco de Assis, esse time de primeira aí, essa seleção está toda lá nos planetas ditosos. Então, é maravilhoso, né? Vocês que são estudiosos, né? No Livro dos Espíritos, nós temos aquela escala espírita, né? As questões de 100 a 113, você vai ver que tem Kardec elaborou 3 ordens de espírito, colocou na terceira ordem os espíritos imperfeitos, somos nós, colocou lá 5 classes. Na intermediária colocou os bons espíritos, tem 4 classes, e a primeira ordem, classe única, né? A dos espíritos puros, só tem uma classe. Então essas 10 classes, quem estuda essas 100, todo o livro naturalmente, mas quem estuda essas questões de 100 a 113, várias vezes, reflita, você vai entender o modus operandi do espírito, o seu modo operandi. Tanto faz estar encarnado como desencarnado. Aliás, na questão 100, o codificador amarra assim: aqui está a chave para que você possa compreender qualquer comunicação espírita. Então você recebe uma comunicação, aí é boa, apócrifa, não sei o quê. Primeiro, é bom avaliar o conjunto, o contexto todo, mas pela linguagem, pelo conteúdo, às vezes pode rasgar que não é de um espírito elevado. Não é de um espírito elevado, certo? E aí o que acontece? Todos esses ensinamentos vêm corroborar para que no progresso do estudo do Livro dos Espíritos, que antecede o do Livro dos Médiuns, que antecede o Céu e o Inferno e a Gênese, nós vamos adquirindo os conceitos que vai abrindo a nossa mente e nos permite formar a tal da cultura espírita. Cultura espírita que, se for apenas para falar, não tem muita importância para nós, não. Para nós é importante se trabalharmos em nós mesmos a vivência disso aí. Então, a questão 808, que ele deu para a gente: a desigualdade da riqueza não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bem do que outros? A resposta assusta um pouquinho ele. Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizer? Porque muitas das riquezas que tem foram arrumadas às custas de sonegação de imposto, descumprindo o direito, vai por aí afora, né? Nós está muito em moda isso, né? Gera muito dinheiro e atrapalha muito o progresso de países como o nosso, que são as licitações fraudulentas e etc, etc, etc. São bilhões ganhados dessa forma, tá? Vai aí julgamento? Em absoluto, não tem nenhum julgamento aí. Constatação, fato, realidade, e o Livro dos Espíritos mostrando com toda clareza, tá? A resposta, vou repetir, é dura. Então, a desigualdade da riqueza não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens que o outro? Sim, isso sim, você pode realmente adquirir. Mas ele fala sim e não. O não é o quê? E da velhacaria e do roubo, o que dizeis? Tá? Então, para que a gente possa entender, como a gente já entende o modus operandi dos espíritos, já conhecemos as 3 ordens, as 10 classes, sabemos que nós estamos entre esses espíritos. Tá? Então, quando a gente vê você julgando, não, mas que essa classe dessa, essa aquela, não sei o quê, eles faz isso, faz aquilo. Gente, não existe ninguém que não tenha vindo de uma reencarnação, tá? De um contrato de reencarnação e da sociedade. A nossa sociedade é assim, tá? Enquanto os valores morais não predominarem, nós vamos viver isso. E Jesus foi claro, né?
vocês têm uma característica, trocando a linguagem dele pela minha, vocês têm uma característica que é o seguinte: vocês precisam nascer no meio e que vão ter muitas dificuldades, vocês vão chamar de dificuldade, mas para mim, o professor, não, é oportunidade de crescimento, tá? Então ele fala assim, ó, o escândalo há de vir, mas ai de por quem o escândalo veio. Então, por que a gente é assaltado, bala perdida e não sei o quê? Gente, não tem nada acontecendo por acaso. Se você não optou por aquilo, se não é seu livre-arbítrio que te levou a fazer, não, está no contrato. Tá? Ou então, no contrato, mas será que eu estou pagando alguma expiação? Não necessariamente. É uma prova que eu escolhi, uma prova que eu tenho que me submeter para que eu possa superar. Em todas elas, eu posso chorar, etc, etc. Mas tenho que me resignar e seguir. Porque Deus quer que modeleis a vossa maleável argila para que torneis artífices do vosso destino. Então, reclamar do que eu sou isso, sou aquilo, sou pobre, sou rico, cara, é simplesmente não se entender como espírito. Agradecer sempre por estar nessa condição, e ele nunca, está no livro dos Espíritos também, né? Toda vez que você pedir alguma coisa que seja para cumprir o seu compromisso reencarnatório, você recebe na hora. Mas aí você, poxa, então, porque Jesus, a forma dele falar, às vezes leva aqueles que não vai mais profundamente a fazer uma interpretação superficial. Quando ele está despedindo dos apóstolos, deve estar ali em João 14 ou 15, ele fala assim, tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou te dar. Então, se você lê isso diretamente, então, vou pedir a ele um BMW, cara. Uma mansão ali no Maramá, tá? Uma continha aí dos 3 bi. É isso que ele está falando? Não, gente. Você não se entendeu como... Você não entendeu a reencarnação nem como espírito. Tudo que você pedir para cumprir o compromisso reencarnatório, ele te dá. Mas eu queria um pouco mais. É contigo. Você tem o livre-arbítrio. Tá? O karma não é engessado, você não é indiano, tá? Você não é nasceu páreo e vai morrer páreo, não. Você pode, como está aqui na questão, eu posso perfeitamente continuar batalhando, lutando, acumulando e melhorar, se eu quiser. Tá? Então, essas são questões muito claras. Tá? Ela tem uma questão A, a 808. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões mais? Quer dizer, eu herdei dos meus pais. Ela pode ter sido até, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas você já, quais de nós aqui não conhece famílias em que deixou uma grande herança, distribuiu para os filhos, daqui a pouco a maioria estava pobre? Por quê? Ele não tem condição de administrar, porque ainda não adquiriu e não está na conta dele ser rico. Não está no compromisso. Ele não tem condição de ser rico. Tá? Então a prova dele é aquela mesmo. Tá? E eu tenho exemplos na família. Então, quando eu recebo a riqueza, mas a riqueza é herdada, essa não é fruto de paixões, que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, e eu te asseguro que seu juízo é mais severo do que o dos homens. Tá? Então, a riqueza que é fruto de expoliação, mesmo que te passa, não foi você que expoliou, mas ela não te pertence. Não é uma coisa legítima, corre o risco dela evaporar. Né? É muito clara a questão da ação e reação, né, gente? Esse livro, então, Ação e Reação, que eu citei para vocês, logo no início você tem um ministro Sanzio, é o ministro responsável pela colônia onde o Druso trabalha, onde esse livro está sendo escrito. Né? O ministro Sanzio, ele faz uma explanação sobre karma, que no meu caso é a coisa mais linda que eu já vi, e mais fácil de entender. E lá no final do livro, lá no finalzinho mesmo, o Druso coloca uma página e tal de doenças kármicas. Aí eu olhei de caraca, tem algumas. Então, essa questão do karma, essa questão da lei de ação e reação, é lei de Deus, ela é indelével. Então não adianta eu lesar ninguém, não adianta eu mentir para ninguém. Até porque eu minto para você agora. Mais tarde a gente vai dormir, se encontra como espírito, o espírito viu tudo, pô. Foi que é isso, falando, está valendo? Está no contrato? Então, quando passamos a nos vermos como espírito, passamos a sermos mais assertivos, mais diretos, mais conscientes. Né? E o que é importante nisso
muito importante, a partir do momento que nós começamos a tomar essas decisões, nós damos como que uma certa celeridade no nosso processo de evolução. Dá sim uma certa velocidade nisso, né? Então vamos lá, ação e reação 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não, são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende, se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça. A ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. O eixo principal desse livro Ação e Reação é o Antônio Olinto, a Alzira, os dois irmãos do Antônio Olinto, né? Deixa eu me lembrar daqui a pouco, Clarindo e Leonel, e o filho deles, Luiz. Quem leu o livro está lembrado? Então, o que aconteceu? Esse Antônio Olinto era o dirigente de uma grande fazenda junto com o pai dele, uma grande fortuna. Tá? E ele tinha dois irmãos, Clarindo e Leonel. O pai desencarna, um era médico, parecia o Bezerra de Menezes, adorava dar consulta de graça, trabalhar para os pobres. O outro tocava piano e fazia músicas lindas. Ele falou, não vou dividir isso com esses dois malucos, não. Desse jeito. Simples assim. O que ele fez? Executou os dois irmãos. Tá? E o que? Mas deu muito ruim para ele, né? Daqui a pouco a pobre da Alzira, que era a esposa dele, os dois irmãos, Clarindo e Leonel, se transformaram em algozes, que é natural, né? Uma coisa muito natural, como obsessores. Eles conseguem afogar a Alzira no mesmo lago que ele afogou os irmãos. Tá? O que ele usou? Pegou uma das suas lanchas de recreio, pegou ele mais os dois irmãos, foram brincar na lagoa, e ele deu um narcótico para eles. Quando ele sentiu que eles já não tinham mais condições de nadar, ele fez uma manobra próxima à margem, ele nadou até lá, eles afundaram, morreram. Para a lei, não aconteceu nada, para a lei humana. Mas, para a consciência, ficou tudo lá. E eles se transformaram em algozes. Muito mais tarde, e Alzira, quando desencarnou, sem nenhum problema, acabou recebendo, porque devia ter alguma coisa no karma dela, porque ninguém recebe nada que não tem uma causa, mas ela se ascendeu à colônia e super iluminada, né, de tal maneira que para ela estar na colônia, onde contratou a resolução desse imbróglio, tinha que se fazer prece para adensar o perispírito para que ela pudesse ser vista. Então vê que alma é essa, né? Acontece que daqui a pouco Clarindo e Leonel também leva o irmão ao desencarne e simplesmente esbagaça ele lá no umbral, né? Muito mais tarde ele é recolhido, está lá aquele caco, Alzira brilhando, os dois irmãos continuam no umbral, o filho único deles, Luiz, herdou a fazenda. Aí agora o que fizeram? Esse ministro que é responsável por tudo isso aí, né, é o ministro Sanzio, o que ele arma? Ele vai ser o seguinte, olha, a gente vai ter que cuidar do seu marido, né, ex-marido, que está sendo recolhido do umbral, Antônio Olinto. Mais tarde vocês vão nascer de novo. Um de vocês vai nascer filho do Luiz, que hoje é o dono da fazenda toda. Vocês vão se consorciar, vão receber os dois obsessores como filho. Quando vocês morrerem, a fazenda volta para eles. Analisa a coisa, cara. Esse é o caso maior, mas tem muitos casos lá dentro do livro, tá? Então, até o bem material está nessa conta. Até o bem material está nessa conta do karma. Robô, cara, é uma coisa que é muito comum de encontrar hoje. Coisa boa, eu acho lindo, maravilhoso. Mas não tem mais a ilusão de ficar, coitadinho não. Primeiro que não tem coitadinho, nem tampouco tem bonzinho. Tem escala. Você está na escala, né? A gente encontra hoje na Terra, há algum tempo, né, homens pobres, mulheres pobres, que lutam imensamente para criar, para cuidar, às vezes cuida de uma instituição, etc, etc. Mas que ser bom. É sim, se tornou bom. Mas sabe qual foi a última reencarnação dele? Às vezes é uma alma que se arrependeu de tudo que fez e veio agora para resgatar tudo isso, né? Aí você pega uma família, mas tem 5 filhos e 5 filhas. Uma sopa de tamanco danada, cada um mais dureza, né? Aí o que é aquilo? Quantas pessoas a gente conhece que desencaminhou N pessoas?
recebendo agora. Você vai encontrar lendo desse livro que eu estou te falando, Ação e Reação, você vai encontrar tudo isso. Exatamente o que está nessa questão 809 do Livro dos Espíritos, né? Vamos para 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens do modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado. Toda ação produz seus frutos, depende do que ele fizer. Doces são as boas ações, amargas são sempre as das outras. Sempre entendei bem. Vai estar registrado o que você fizer. O que você fez com seus bens? Está lembrado da parábola dos talentos? Tá? O que adianta você ter milhões se você usou só para você e para os seus? Tá? Você fez o quê? Enterrou o talento. Você lembra o que aconteceu em quem enterrou o talento? Caiu nas trevas exteriores. Então, nunca, em tempo algum, Jesus condenou a riqueza. Ele condenou o apego e o mau uso. O apego e o mau uso. Pô, se você é um grande empresário, cara, aplica bem o seu dinheiro, dá N emprego, paga os impostos, desenvolve isso. Tá? Tem N, gente, tem no mundo hoje. O dono da Microsoft, conhece esse homem? O homem é rico, mas um tanto. Eu não sei quantos filhos ele tem agora, mas eu sei que há muitos anos, para a gente saber quando isso aconteceu, é só ver com a idade da filha dele. Quando a filha dele tinha 12 anos, ele é o maior criador daquilo que a gente usa no celular. Ele deu para a filha dele 1 hora por dia para ela jogar. Esse homem, ele, a esposa dele e a filha, pega o avião dele e vai socorrer gente em todo o continente africano. Pouca gente sabe disso. Mas quando você for pesquisar a história dele, nós temos aqui um banco forte aí, o Bradesco. Analisa a história do dono do Bradesco, o Salles. Tá? Criou N entidades, escolas, etc, etc. O cara era presbiteriano, ele trabalhava no banco umas 10, 12 horas por dia, depois mais umas 4 na igreja. Então não é ser rico, é a alma perceber-se como espírito e ter fraternidade. Quantas pessoas nós conhecemos que tem muito pouca coisa, mas divide até aquilo que ele vai comer. Tá? Então, essa é uma questão muito séria, né, muito importante. Toda ação promove uma reação igual em sentido contrário. Então, como é que eu tenho usado os meus bens, o meu conhecimento, os meus recursos? Isso vai me trazer retorno, líquido e certo, né? Essa aqui é uma coisa que gera uma ideologia louca, que divide o mundo, tá? Que divide países, famílias, etc. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Olha a pergunta. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Acabamos de falar. Quantas famílias conhecemos que o pai morreu, deixou um monte de milhões, dividiu por tantos filhos, daqui a pouco um continua rico e o resto todo fica duro. Tá? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade, a ideologia aí, ó. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja, não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Pelo amor de Deus. Se você se chama espírita, se você chegou espírita, esquece isso. Esquece isso. Dá uma analisada no planeta de todos e você vai ver que lá é tudo de todo mundo. Você não quer chegar de todo, não, eu quero que seja só meu. Cara, não vai ser. Você não vai conseguir ir para frente. E o progresso da humanidade não vai ficar amarrado em você. Analisa uma questão simples, que está lá no início da Bíblia, né? Moisés ficou 40 anos circulando o deserto com os hebreus. Por quê? Porque ele veio para implantar o Deus único da forma real. Foi necessário proibir, fazer isso, fazer aquilo, para que conseguisse implantar, né? Acontece que tem pessoas que ele tem tão convicto com essas coisas absurdas que ele não vai mudar, vai ter que morrer.
Mas a gente não morre. Aí morre, reencarna até resolver. Foi por isso que ele ficou 40 anos no deserto, esperando que aquela geração que não aceitava o Deus único voltasse para o mundo dos espíritos, para depois renascer, se viesse atrás de Moisés, através do povo hebreu de novo, né, que é uma das raças fantásticas, né, que já existiu no planeta, né, em que Jesus, entre elas, nasceram as duas. Estão lembrados das 3 revelações do capítulo 1 do Evangelho? 2 delas nasceram dos hebreus, Moisés e Jesus. A outra nasceu na França. Então, gente, como vemos, toda a tal Bíblia Sagrada é sagrada mesmo. É a história dos hebreus lá no Velho Testamento, a história de Jesus no Novo Testamento, é a história da humanidade, que é a mesma história, tá? Que corre em paralelo, a mesma história, né? Então, essa história de que, não, vamos dividir os bens, como dividir? Tem gente que não sabe administrar uma birosca, tem outro que administra um monumento empresarial. Então não dá para dividir tudo igualmente. É necessário, sim, a lei de justiça, de amor e caridade. Aqueles que têm mais, ajudar quem não tem. Educar, dar todas as condições para que nós que estávamos primitivos, já estamos nesse nível, daqui a pouco possamos estar na regeneração, onde todos terão escola, onde todos terão alimento, todos terão habitação, etc, etc. Isso é desejável, e isso vai acontecer, malgrado a nossa vontade. Porque quem tiver contra isso é simplesmente uma questão de tempo. Ele vai desencarnar, nós já fizemos essa palestra aqui no final do ano, né? A transição planetária, né? Que o Filomeno já está com 4 livros sobre isso. Cara, quem não está entendendo está sendo deportado para outro planeta. Porque o planeta tem que progredir, tá? E como nós precisamos de professores, estão vindo de Alcínia. Um grupo imenso de almas já regenerada para nos ajudar, para nos dar aula, para nos mostrar como é que é o modelo mais imediato. Então não tem jeito, isso vai acontecer malgrado a vontade de quem quer que seja. Ah, mas isso é igual o dogma de religião. Não, a Terra é o centro do universo e quem não acreditar nisso, e no entanto a Terra não é centro do universo coisa nenhuma. É igual a reencarnação, e você vai reencarnar malgrado a sua vontade. A mesma coisa vai ser o caminhar da lei de justiça, de amor e caridade. Vai caminhar malgrado a vontade de quem quer que seja. 812. Por não ser possível a igualdade da riqueza, o mesmo se dará com o bem-estar, e isso muda. O que é que nós acabamos de falar? O bem-estar é o desejável para todos. Não, tá? Mas o bem-estar é relativo a todos, e é relativo e todos poderiam dele gozar se entendessem conveniente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraz e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem perturba. Tem uma outra questão no Livro dos Espíritos que fala sobre a população do globo. Mas tem muita gente, o que o Espírito de Verdade fala? Não, a Terra está vazia. É o egoísmo que leva a isso. Quando quem tem muito pagar os impostos justos, etc, etc, todos terão casa, comida, bebida, etc. E isso vai acontecer na Terra, malgrado a vontade de quem quer que seja. Por quê? É o planejamento de Jesus, é o óbvio da lei de justiça, de amor e caridade, né? Aí não precisa tomar nada de ninguém, invadir nada de ninguém, não, é só você fazer o que você gosta, o que você faz. O que eu sei fazer? Eu só sei capinar, vamos capinar, pô. E dá para me viver com isso aí. Ah, mas eu sei fazer parede, vamos fazer parede. Eu sei fazer cirurgia, vamos fazer cirurgia. O que você souber, o que você se empregar e se preparar. Por quê? Você só tem uma vida, cara. Tipo, quantos? 100 anos? Mais ou menos. Quem vive muito, 100 anos, né? Mas não vai morrer? E a sua vida de espírito, não. Então não importa a posição que você ocupe. Essa posição, ela é temporária, momentânea. Mesmo nessa reencarnação, você pode mudá-la. Mas nas reencarnações seguintes, você vai adquirir todos os conhecimentos, né? 812. Não, agora é 812A. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça, amor e caridade. Ninguém chega à segunda... ninguém vai chegar à segunda ordem sem isso aqui. É quando nós já não teremos, nós vamos passar essa reca de anos aí no planeta de regeneração, sublimando os 5 sentidos, não precisaremos mais de estômago, de região genésica, de nada disso quando nós estivermos encarnados.
Por quê? Porque quem constrói o nosso corpo é o nosso perispírito. E quem modifica o perispírito? A nossa mente. Ele é extremamente ideoplástico. Então, na hora que eu me desvencilhar de todas essas coisas que me amarram hoje no corpo físico, eu construo um corpo fluídico. E aí, ele é tão levinho, né, que o corpo fluídico de quem está encarnado num planeta de todos é mais leve do que o meu perispírito. Que eu flutuo lá para cima. Tá? Fácil, né? Porque Deus quer que eu construa, né, as minhas asas de anjo ou a algema de ficar agarrado lá embaixo. Né? Não tem para onde fugir. É ir para a lei de Deus. 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Olha bem, até usando o livre-arbítrio, olha a responsabilidade da sociedade. Mas certamente que a sociedade tem responsabilidade. Tá? Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhe as tendências perniciosas. Todo ser que nós conhecemos na Terra vem de uma família, faz parte da sociedade. Uma sociedade justa, digna, decente, vai ter muito menos seres que nós vemos bastante deploráveis. E isso não tem jeito, vai ter que acontecer. Quem insistir e não acompanhar, vai ter que ir para um planeta que tem isso. Eu gosto muito de usar uma analogia. Quem é aqui da Vargem Pequena ou da Vargem Grande, dessa região que há muito tempo, a Bandeirante do Rio Centro para cá, antes dessa obra meia boca que fizeram, porque o projeto era para continuar aquele canteiro no meio e ela ser totalmente larga. Mas o custo foi elevado, então ficou o canteiro só até o Rio Centro e está essa aí que agora, quando você aí pipocar esse montão de prédio aí, vai engarrafar isso aqui tudo. Claro que foi a sociedade que não foi, que fez isso. A gente vai responder por isso daqui a pouco, né? Mas ela era toda esburacada e nas laterais não tinha acostamento, era terra no dia de poeira. Era terra no dia de poeira, era poeira no dia de sol e lama no dia de chuva. Então, isso às vezes induz a alma que ainda não percebeu valores morais ao seguinte: quem ainda tem o hábito de se alimentar no carro, que não é um bom hábito, a não ser por uma necessidade absoluta. O cara acabou de lanchar, você passou no drive-thru, joga a latinha, joga o saco, joga tudo pela janela, a imundice toda lá fora. Quando você faz isso, o que você está mostrando para o cosmo e registrando na sua consciência? Eu tenho essa educação. Como é que você quer nascer num planeta limpo? Não vai. Tá? Você está construindo uma reencarnação de porcalhão de novo. Vai nascer num país ou num planeta que tem assim. Nós tivemos uma Copa do Mundo, acho que 2 ou 3 atrás, que foi feita em 2 países da Ásia. Um dos países, todos os dois eram muito adiantados nessa área aí. Um deles, toda a cidade era arborizada por árvores frutíferas. E ninguém pegava uma fruta, estão lembrados? Fizeram várias matérias sobre isso. Então, quando chegava a época da colheita, tinha nichos que a prefeitura colhia, colocava lá, e cada cidadão tinha direito de pegar um saquinho. E o nego não ia chegava lá e enchia o carrinho, não. O cara ia pegar o seu saquinho e ir embora. Já pensou nisso? Vamos fazer esse treco aqui para ver se dá certo? Então, percebem? Que tipo de alma que eu sou? Como eu quero ocupar uma das moradas da casa do Pai, qual a morada que eu vou ocupar? Aqui tem recursos para que eu possa viver. Tá? Então, essa analogia, eu sempre gostei muito dela, que ela revela exatamente quem eu sou. Você é isso, cara. É você que é isso. E quando você chegar lá no mundo verdade, o que é o mundo verdade? Não tem o que esconder. Aí, mas você vai querer nascer mesmo lá naquele país, onde é tudo limpinho, arrumadinho, se você não sabe nem jogar o lixo na lixeira? Lá tem 7 latas de lixo, sabia? Cada tipo de lixo tem que cair na mesma lata, senão você paga uma multa. Se você for para lá porquinho assim, você vai trabalhar só para pagar a multa. Então, gente, não temos para onde fugir. Agora, o nosso último subitem, né? As provas da riqueza e da miséria, né? Ah, meu Deus, como é bom ser rico, né? É mesmo, gente. Mas como é ruim ser pobre? É mesmo. Não é prova. Não foi eu que escolhi. Nós não vivemos todas as condições. Então, quem está rico hoje já foi pobre ou vai ser. Quem está pobre hoje já foi rico ou vai ser. Eu tenho que aprender os dois lados. O que eu preciso é me resignar e fazer. Qual a diferença? A pobreza pode levar à revolta. E a riqueza, exalçar o orgulho. Todas as duas têm nuances que eu preciso aprender, né? 814. Porque Deus
a uns concedeu a riqueza e o poder, e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São-no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas, a revolta, contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. Então, é saber usar. Não acabamos de falar agora que você tem um rico aí, que o cara pega o fim de semana e as folgas dele vai distribuir coisa para os pobres. Não vimos um que fundava colégio, dono de um banco. Aliás, esse banco ele tem uma instituição, uma fundação que o dirige. Todo o dinheiro do milionário ficou para a fundação. O banco continua fazendo a mesma coisa, mas a fundação tem responsabilidade de continuar fazendo trabalho social e contribuindo para a sociedade. Tá? Que alma é essa, né? Teresa de Calcutá do Capital. Qualquer coisa por aí, né? E vamos lá. 818. De onde vem a inferioridade moral da mulher em certos países? Do depoimento do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Gente, é a coisa mais óbvia que tem. Né? A gente fala tanto em... Eu não gosto nenhuma das palavras, nem feminismo, nem machismo, porque eu não vejo diferente no entre um e o outro. Tá? Agora, a igualdade é totalmente clara. Mas como obter a igualdade? Simplesmente se educando. Simplesmente se educando. Eu não tenho mais como me ver diferente. Aliás, Eurípides Bassanufo, o planeta que nós vamos viver daqui a pouco é um planeta fraterno. Se eu não desenvolver a fraternidade, eu não adquiro a qualidade principal, palavra de Bassanufo, para passar para o planeta de regeneração. Enquanto eu ver o outro como inferior, como superior, não importa. Ver diferente, nós somos iguais. Mas nós somos iguais como? Como estamos vendo assim, respeitando a habilidade de cada um. A questão 803 do Livro dos Espíritos, nós tendemos à igualdade. Quando é que nós seremos iguais? Quando formos anjos. Né? Quando formos anjos. Né? 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Olha, essa é boa, hein? Por quê? Para lhe determinar as funções especiais. Caramba. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente e suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Nós sabemos que a mulher pode desenvolver força igual ao homem, tá? Mas você já viu, você quer ver, quem tem mediunidade, ou conhece mediunidade, ou trabalha com mediunidade, você vai ver no livro, quando a gente vai falar aqui alguns segundinhos dele, né, que todo médium é sensitivo. O que é sensitivo? Ele tem facilidade de ceder. Já viu que a mulher é assim também? Tá? Só que o fortalhão lá, ele achou que por ser melhor ele poderia submeter a mulher, e isso vem há séculos, isso não tem nada de novo. Agora que estão surgindo os direitos da mulher, agora que a lei está dando a condição igualitária, mas ainda não chegamos a isso. Assim como não chegamos à igualdade racial, à igualdade social, econômica. Tá? A econômica nós já vimos que é impossível. A social vai ter sempre guardar suas habilidades, porque nós estamos no planeta por faixa. Vai ter gente chegando, gente aqui, gente saindo. Né? Então isso é muito claro e não choca com nada que é lógico. É totalmente real. Né? Então, não cabe mais, né? A gente tem até dificuldade de tratar desse assunto, na questão de considerar que a mulher é inferior. Não. Isso não é mais desse século. Né? E quem vive essa situação, às vezes até por viciosidade, você tem mal, vive por viciosidade, e tem mulher também que é assim, sabia, né? Então, doença da alma. E tem mulher que reencarnou como homem outro dia, tem homem que reencarnou como mulher, e por aí afora. Né? Mas a gente vai resolver isso o quê? Reencarnando. Né? 820. Não, agora não, é 8. Não, peraí. Estou muito adiantado aqui, cara. Eu já encerrei. 816. Essa que é a última. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meio de fazer o bem? A resposta, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, sua necessidade aumenta e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente.
Então, na verdade, essa questão que eu li sobre a mulher é a questão do ponto seguinte. O meu tema acabava aqui. Para sobrar ali 5 minutinhos, né? É claro que é muito pouco, tá? Mas nós não podemos deixar de estudar as questões para falar sobre o livro dos Espíritos. Tá? Nós falamos do Consolador e, para se falar um pouquinho mais dessa obra, você teria que fazer uma palestra sobre Kardec, né? Agora, para falar dessa obra toda, você precisa ir num seminário aí de uns 90 dias, né? Porque é muito conteúdo, é muito conteúdo. Mas quando Jesus achou por bem mandar o Consolador, que ele começou a prometer, lá no capítulo 14 de João, 14, 15 e 16, no 14 estão os versículos que o codificador tirou para construir o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Assim que ele assumiu, né, essa tarefa, que foi em 1856, ele se viu, né, diante daquilo que ele mesmo falou: gente, aí está a solução para tudo que eu queria e para a sociedade toda. Porque foi a maior dificuldade levar o professor Hipólito Leão Denis Arrivaio a ver uma reunião, uma reunião mediúnica. Ele não aceitava, porque, na verdade, aquilo tudo para ele era magnetismo, e a mesa não podia falar porque não tinha boca, não podia andar porque não tinha perna, nem se mover porque não tinha braço, etc, etc, etc. Até que convenceram ele. Depois que criaram métodos que a mesa parou de falar, né, parou de dar batida, e os espíritos se comunicaram. E quando ele chegou lá, já tinha rumas de cadernos, tá, de perguntas e respostas, que ele pegou, fez mais outra para construir essa obra. Então, no dia 18 de abril de 1857, surge a primeira obra, o Livro dos Espíritos, com apenas 500 questões. Tá? No ano seguinte, o Livro dos Médiuns, 1861, que nesse janeiro agora, fazendo 162 anos. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, o Espírito de Verdade mandou ele guardar a Gênese, que já estava pronta, para editar quando os outros fizessem efeito. Está lá no início da Gênese isso, né? E a Gênese, 1868, e ele desencarnou logo depois. Né? Então, meus amigos, o Livro dos Médiuns, lendo a introdução do Livro dos Médiuns, você vai ver que o Kardec faz algumas amarrações, entre elas o seguinte: você não consegue entender uma ciência lendo orelha de livro. Você precisa meter a cara em livros. Por isso que, para você ter a cultura espírita, você tem que conhecer as 5 obras básicas. Aliás, tem mais 4, né? São 9 obras. São 5 obras básicas. Você tem o que é Espiritismo, Viagem Espírita, Obras Póstumas e Revista Espírita. São 9 obras da codificação. Né? Você precisa conhecer isso. É o suficiente? Não, isso é o básico. Você precisa conhecer os 13 do André Luiz, que mostra a vida no mundo espiritual, uns 10 do Filomeno, que mostra as encrencas da mediunidade, alguns da Joana, alguns do Emmanuel, alguns da Ivone. Vai somando aí, para você ter uma cultura espírita mínima, estudando e passando para dentro, entendendo. Você precisa ler pelo menos uns 50 livros. Tá? Ah, mas então, não tem mais então. No Espiritismo não te obriga a nada. Ele simplesmente esclarece. Você é que percebe, e eu duvido que não está cheio disso aqui dentro. O que acontece com todos nós espíritas. Por que quando a gente lê o primeiro, a gente não para mais de ler? Porque você sente que você tem que dar continuidade. Até porque você lê e a nossa memória não consegue guardar muita coisa. Guarda um pouquinho. Tanto é quando você relê, você diz: caramba, já tinha esquecido disso aqui, tem tanta coisa que eu não vi. Então nós não temos outro caminho. Aqui você tem algumas amarrações imprescindíveis. É muito comum, né, a pessoa achar que nesse livro aqui eu me torno médium. Não. Mediunidade é um aplicativo que você traz no cérebro, tá? O que você aprende a usar. Se você fizer mediunidade sem conhecer o espiritismo cristão, a sua mediunidade vai ser muito parecida, se não for igual, àquela que Moisés proibiu há 3.400 anos, 3.300 anos, tá? Era empírica. Por quê? Porque quando Moisés tirou o povo hebreu do Egito, os egípcios tinham uma reca de pitons e pitonisas, médios homens e médios mulheres. Os ricos não começavam o dia sem consultar os espíritos. Aí Moisés, espírito de altíssima envergadura, né? Gente, isso não pode, isso não é mediunidade. Proibiu a mediunidade. Por isso que está lá em Deuteronômio 18. Pega aquela tua Bíblia lá que está lá no cantinho lá e lê, Deuteronômio 18. Ele proibiu tudo, cara. Pensar, falar com o espírito, sonhar. Proibiu tudo em relação aos espíritos. E tem gente vivendo isso até hoje. Foi 3.300 anos, gente. E, no entanto, tudo que nós temos dessa obra chegou por mediunidade.
Para fechar, 1 minuto. Lá no capítulo 3 da primeira parte, a primeira parte é pequenininha, é um preâmbulo para rechaçar os que são contra o Espiritismo e nos preparar para estudar realmente o livro, né? O codificador coloca: se você quer tratar desse assunto, eu sugiro que você leia primeiro o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, aí sim, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. E tem gente que chega na média e diz: não, mas eu nunca leio nada e eu quero ser médico. Cara, mas como é que você quer ser médico se você não sabe nem o que é? Seria, por exemplo, eu quero ser cirurgião sem nunca ter lido um livro. Tu vai abrir um negócio na tua frente que tu não tem ideia do que seja isso. Não tem nada de difícil, mas é a vida no mundo espiritual. Quando você se desdobra, já viu como é que é? Teu corpo está aqui, o espírito, nem que seja 2 milímetros, está do lado. Tá? Você está no mundo espiritual. Então, eu falo para todos aqueles que veem e ouvem espírito, seria bom você conhecer isso. Porque é um compromisso sério que você assumiu. Tem muitos caminhos, mas o livro Os Mensageiros, se não se propuser a ler todo ele, pelo menos leia até o capítulo 14. Você vai se encontrar lá, se você vê e ouve espírito ou sente espírito de qualquer maneira. Até porque aqui nesse livro, acho que é a questão 226, o codificador afirma que para comprovar que você é realmente médium de incorporação, precisa testar. Pelos indícios a gente não pode afirmar, eu preciso testar, tá? Eu sei que vocês estudam, né? É muito importante essa sequência. Por quê? O que é o Espiritismo é a iniciação que as casas espíritas dão. O Livro dos Espíritos é a base de tudo. E por que a Revista Espírita? Porque não existia obra subsidiária. Então hoje você que lê Filomeno, você que lê André, que por aí afora lê Ivone, a Revista Espírita é importante? Claro que continua sendo, mas esses livros são muito mais, vamos dizer assim, assertivos nessas coisas aí. Chegamos ao nosso tempo. Muito obrigado a vocês pelas boas vibrações e a casa pela oportunidade. E muita paz a todos. Muito bom, muito bom. Nós agradecemos ao Raimundo, o nosso Raimundo, por mais uma palestra muito conteudista e muito rica. Obrigado, Raimundo. Agora passaremos à segunda fase do nosso dia, da nossa tarde, com o momento dos passes. Os médiuns, por gentileza, posicionem-se. Os que estão sentados e os que estão em casa, nesse momento, pensem em Jesus, nos seus guias, que agora haverá uma transfusão de fluidos benéficos para todos nós aqui presentes e aqueles que também estão em casa. Amigo Jesus, chegou o momento dos passes, Senhor, e pedimos em Teu nome a assistência dos guias e mentores da casa, auxiliando os médiuns aqui presentes, estando ao seu lado, nessa transfusão de fluidos benfazejos, pacíficos e curativos. Assim, Senhor, em Teu nome, pedimos a permissão para o início do momento dos passes. Disse também aquele que o havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem seus parentes, nem seus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando você der uma festa, convida os pobres, os estrupiados, os cegos, os coxos, e assim ficarás feliz, por eles não terem como retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa ali presente, tendo ouvido essas palavras, disse: feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Assim Lucas nos narra um momento, uma passagem que Jesus traz para nós esse ensinamento. Quando deres um banquete, não convide os seus amigos, mas os pobres e os estrupiados. Essas palavras que Jesus nos trouxe, se você considerá-las ao pé da letra, pode até parecer absurdo, mas na verdade elas são sublimes,
se você tentar entender a essência delas. Jesus não quis dizer que, em lugar dos seus amigos, você deveria colocar à sua mesa os mendigos da rua. Apenas era uma linguagem figurada, assim como ele sempre o fazia. Jesus sempre trazia para nós ensinamentos através de parábolas, que são histórias que são contadas e que, no fundo, têm uma verdade que nem sempre nós temos condições de entendê-la, por isso, a linguagem figurada. O verdadeiro sentido do pensamento se revela quando você diz que ficará feliz, quando ele diz que você ficará feliz por eles não terem como te retribuir. A ideia é que você seja capaz sempre de fazer o auxílio sem que você espere nada em troca. Esse é o verdadeiro objetivo da caridade. Daí vem a máxima que a mão direita está atendendo o enfermo, a mão esquerda não está vendo, não está participando. Mas tudo bem, porque essa é a ideia. A gente tem que ter a noção de que, se nós somos capazes de ajudar, então que assim o façamos, sem importar a quem está recebendo. Nem o nome é importante, o que dirá uma posição social. Nós estamos numa posição, nós não somos essa posição. Essa posição não tem nenhuma representatividade no plano espiritual. Quando ele diz que nós vamos ficar felizes, é porque esse que é o verdadeiro prêmio. Se eu sou capaz de fazer um trabalho social aqui na nossa casa, e eu sou um desses colaboradores, quando o nosso dia termina, eu estou muito satisfeito de saber que uma dessas pessoas que estava ali assistindo a nossa palestra e foi capaz de assimilar o que foi dito, já valeu, nós já vencemos aquela batalha. Todos os dias nós matamos um leão aqui. E esses leões são justamente as pessoas que têm fome de conhecimento, também têm fome material, logicamente, nos procuram. E quando a gente consegue ajudar essa pessoa, nós ficamos felizes. E a gente não está preocupado com o fato de o que nós vamos receber em troca. Quantas pessoas só convidam para a sua mesa aqueles que, como dizem, podem honrá-las ou, por sua vez, convidá-las? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os tem entre os seus? Isso é a forma de, muitas vezes, prestar-lhes discretamente um grande serviço. Esses, sem irem buscar os cegos e os estrupiados, praticam o que diz a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício com muita sincera cordialidade. É como a gente já falou, a gente tem a intenção de ajudar, então faça isso com seu coração. Se você precisar fechar seus olhos, que assim você faça, mas não deixe de ajudar. Não faça porque você já vislumbra que aquela pessoa, mais adiante, trará algum benefício para você, algum retorno. Senão você se torna um político, um daqueles que está aí hoje no poder, que só se movimenta se perceber que tem algum retorno logo ali. Não tem mérito nenhum nisso. E aí a gente volta a falar da posição. Nós estamos nas posições em que nós estamos. Nós não somos essas posições. Aquele que hoje ostenta a posição de parlamentar, ele tem suas responsabilidades. Ele foi colocado lá para respeitar e responder por aquilo que pode ser feito para nos ajudar. Se ele não o faz, ele vai responder por isso. Então, tenhamos a consciência, meus irmãos, de que é importante nós seguirmos ao pé da letra o que diz a caridade. Só se chega ao Pai através de mim. Foi assim que ele nos ensinou. E ele diz que a gente tem que fazer a caridade, fazer o bem, para poder alcançar os nossos objetivos. Tá? Que assim seja. Obrigado. Querido Jesus, Mestre amado, muito obrigado por mais um sábado,
de estudo, de paz, em torno do Teu Evangelho, Senhor, do Evangelho do amor, do Evangelho de paz. Obrigado ao Tivo Panfiro, diretor da nossa casa, que sempre nos auxilia, que nos inspira. Obrigado a vocês, espíritos de escola, que trouxeram essa doutrina bendita para todos nós. Allan Kardec, Leon Denis, o Espírito Luiz e tantos outros espíritos que, através da humildade e do amor, nos trouxeram a doutrina dos espíritos. Doutrina bendita e consoladora, felizes daqueles que conhecem as suas palavras, as suas leituras, porque aberto está e iluminado o caminho que irá nos levar ao fim da nossa jornada na Terra, nesse planeta tão sofrido, nesse planeta de tanta dor. Nós, espíritos de terceira classe, imperfeitos como somos, agradecemos, Senhor, e pedimos muito obrigado novamente por estar entre amigos e entre irmãos. Assim, Senhor Jesus, pedimos que todos nós possamos retornar aos nossos lares em Tua paz e na Sua segurança. Obrigado, Senhor, em Teu nome, em nome do Teu amor por todos nós, em nome de Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, que nos acolhe e que nos ajuda sempre. E, sobretudo, em nome de Deus, o nosso Pai, pedimos a permissão para o término dos trabalhos de passes e de estudos e a palestra desse sábado aqui no SEAP, em nossa casa de amor. Que assim seja, Senhor.